O fim de tarde era nublado, e uma garoa fina batia nos vidros grandes do corredor do asilo de luxo. O chão brilhava de tão encerado. O cheiro de produto de limpeza se misturava com um perfume caro vindo de algum quarto vizinho. No meio daquele cenário impecável, um senhor de cabelos totalmente brancos, pele marcada pelo sol de muitos anos de trabalho e mãos trêmulas, segurava firme o braço da poltrona de couro. O crachá pendurado na cadeira dizia o nome que quase ninguém ali usava: João Batista. Para a maioria, ele era apenas o seu João do quarto 208, mais um idoso entre tantos. Ele olhava fixamente para a porta de vidro que dava acesso ao jardim interno. O portão metálico mais ao fundo, por onde entravam visitas, ficava alinhado com aquela porta. Toda vez que alguém passava por ali, o coração dele disparava um pouco, numa esperança teimosa de ver o filho, a neta, qualquer rosto conhecido. A cada pessoa estranha que surgia e seguia adiante, o peito afundava, e o olhar dele, por alguns segundos, se perdia num ponto qualquer do piso claro, como se estivesse muito longe dali. No colo, ele segurava uma fotografia já amarelada de uma moça jovem de vestido simples, abraçada a um menino de uns 8 anos. Uma funcionária, passando apressada, empurrou um carrinho com remédios, sem olhar direito para ele. Anotou algo na prancheta, comentou com outra que o médico tinha pedido exame de sangue para o 208 e seguiu adiante. Para elas, tudo era questão de horário, ficha, procedimento. Foi então que Ana, com seu uniforme simples, tênis gastos e o cabelo preso num coque apertado, desacelerou o passo ao vê-lo ali pela terceira vez naquele dia, sentado no mesmo ponto, com a mesma foto nas mãos, esperando a mesma visita que não vinha. Ela já sabia que em toda terça-feira ele dizia que o filho prometera aparecer. Contava isso a quem se aproximasse, com um brilho na voz que não combinava com a realidade daquela agenda em branco. Naquela tarde, ele comentou com Ana, em tom baixo, que tinha certeza de que naquele dia seria diferente, porque a neta dele adorava dias de chuva e dizia que chuva era bênção. Enquanto falava, os dedos enrugados dele acariciavam a borda rasgada da fotografia, num gesto quase automático, como se quisessem segurar o tempo. Ana sentiu o peito apertar. Observou melhor o rosto do idoso, percebeu as olheiras fundas, a pele fina, o jeito como ele respirava mais pesado sempre que olhava para o portão e não via ninguém conhecido. Ela pensou em seu próprio pai, falecido há alguns anos, que nunca tivera dinheiro para nada luxuoso, mas sempre tivera casa cheia de gente. Lembrou de como ele dizia que velho precisava mais de ouvido do que de remédio. Com esse pensamento, Ana se aproximou devagar, colocou a mão com delicadeza no ombro de João e perguntou, com voz tranquila, se ele não queria voltar para o quarto um pouco, porque o vento estava começando a ficar frio. Ele respondeu que queria ficar mais um pouco, porque o filho talvez estivesse preso no trânsito. Acrescentou com um sorriso meio envergonhado que o filho era um homem muito importante, cheio de compromissos, que dirigia uma empresa grande. Explicou que não era falta de amor, era correria da vida, que ele entendia. Naquele discurso, Ana percebeu um esforço enorme para justificar o injustificável, um velho hábito de proteger o filho das críticas, mesmo que essas críticas nunca fossem ditas em voz alta. Enquanto ele falava, as lembranças vinham como ondas, misturando passado e presente. João se via mais jovem, com o corpo forte de pedreiro acostumado ao peso da massa e do tijolo. Lembrava do barraco de madeira onde morou no início com a esposa e de como prometeu a ela que daria estudo ao filho para que ele nunca precisasse carregar saco de cimento. Recordava na alegria do menino quando levou o boletim cheio de notas boas e de como ele, João, chegava à noite com as roupas cobertas de pó, mas com o coração cheio de orgulho. A esposa de João, Dona Maria, partira cedo demais, levada por uma doença inesperada. Naquele tempo, o filho, Ricardo, ainda era adolescente. João, então, decidiu que seguraria tudo sozinho. O trabalho pesado, a comida na mesa, as contas, a dor da saudade. Trabalhava em 2 obras, às vezes 3, fazendo horas extras e bicos aos sábados. Não reclamava. Dizia para todos que o importante era ver o filho formado, engravatado,
andando em lugares que ele, João, só conhecia de ouvir falar. Sua alegria era contar, para quem quisesse ouvir, que o filho ia ser doutor. Com o tempo, Ricardo de fato se formou, conseguiu emprego em uma grande empresa, foi crescendo e um dia montou o próprio negócio. João vibrou quando o filho apareceu com o primeiro carro zero, brilhando na porta da casa simples que o pai ainda morava. Os vizinhos se reuniram, admirados, enquanto Ricardo mostrava o carro ao pai. João se gabava de que aquele sucesso, em parte, tinha cheiro de cimento e suor, mas sem amargura, apenas com orgulho. Em cada reza antes de dormir, agradecia por ter conseguido cumprir a promessa feita à esposa. A vida, porém, foi mudando de um jeito que ele não esperava. Ricardo começou a frequentar ambientes mais sofisticados, festas em salões chiques, jantares com gente que falava baixo e usava roupas caras. Numa dessas festas conheceu Paula, uma moça bonita, bem vestida, filha de família conhecida na cidade. Ela era médica, vinha de um ambiente muito diferente daquele onde Ricardo crescera. No início, João ficou feliz ao saber do namoro do filho com uma moça estudada, educada. Imaginava o futuro dos dois com muito entusiasmo, como se estivesse assistindo a um filme bonito. O problema começou quando as diferenças de classe e de costume começaram a pesar. João lembra da primeira vez que encontrou a sogra de Ricardo, uma senhora elegante de cabelo impecável, que o cumprimentou com um sorriso frio e um aperto de mão tão breve que parecia medo de sujar os dedos. Ele estava com a camisa simples, calça gasta, sapato engraxado do jeito que sabia, mas sem muito brilho. Lembrou também de como, ao se apresentar como pedreiro, percebeu um leve arquear de sobrancelhas e um silêncio desconfortável, logo quebrado por um comentário sobre o tempo. Paula, apesar de educada, tinha um olhar que muitas vezes percorria as mãos calejadas de João, com uma mistura de curiosidade e espanto. É claro que ela nunca dizia nada abertamente, mas pequenas atitudes deixavam claro que não se sentia à vontade com a origem humilde da família do marido. Aos poucos, Ricardo foi se afastando dos antigos amigos de bairro, das rodas de conversa na calçada, das festas simples com música alta e comida em prato de plástico. João repetia para si mesmo que aquilo era normal, que o filho estava apenas crescendo na vida. Quando nasceu Clara, a neta, o coração de João renasceu em alegria. Aquela menina de olhos curiosos e cabelo sempre desalinhado quando ficava com o avô se tornou seu raio de sol. Nos primeiros anos, Paula permitia que Clara fosse à casa do avô de vez em quando, sempre com hora marcada e algumas recomendações. João preparava a melhor comida que sabia fazer. Ajeitava a casa como podia, limpava as cadeiras de plástico e colocava a toalha mais bonita na mesa. A menina corria pelo quintal, mexia nas plantas, fazia perguntas e ouvia as histórias do avô como se fossem aventuras. Com o passar do tempo, porém, as visitas foram rareando. A rotina de Ricardo e Paula ficou mais pesada, a escola de Clara era longe, as atividades extracurriculares aumentaram. Pequenas desculpas foram se acumulando. A certa altura, Paula começou a comentar na frente de Ricardo que a casa do sogro era muito simples, que não tinha segurança, que o bairro era perigoso. Dizia que não era bom para a menina frequentar aquele ambiente sempre. Falava em proteção, mas, por trás, havia um incômodo com o contraste entre a vida nova que levava e o mundo onde o marido havia crescido. João, percebendo a redução das visitas, começou a ir menos à porta, porque não queria que os vizinhos o vissem esperando. Mesmo assim, guardava num canto da cozinha um pacote de biscoitos que Clara gostava e um suco que ela sempre pedia. Contava os dias na cabeça, tentando se convencer de que o filho apareceria no fim de semana seguinte. Quando ligava, muitas vezes era atendido rapidamente com justificativas apressadas sobre reuniões, viagens, compromissos. Ele engolia o nó na garganta e respondia que entendia perfeitamente, que o importante era o filho trabalhar e seguir crescendo. O tempo cruel e silencioso foi cobrando seu preço. A coluna de João começou a doer mais. Os joelhos falharam algumas vezes quando ele tentava subir a escada. Um dia, sofreu uma queda feia no banheiro. Foi levado ao hospital público, passou alguns dias internado. Nessa época, Ricardo ficou assustado. Visitou o pai com mais frequência,
Ouviu dos médicos que ele precisava de cuidados constantes, acompanhamento, fisioterapia. Os profissionais recomendaram um lugar apropriado, onde João teria atendimento adequado. Ricardo, acostumado a buscar soluções práticas, começou a pesquisar asilos. Paula, ao ouvir falar em asilo, sugeriu um lugar de alto padrão, com quartos individuais, atividades planejadas, equipe multidisciplinar. Argumentou que se fosse para colocar o pai em algum lugar, que fosse o melhor. Disse que a casa simples de João já não oferecia segurança e que eles não tinham como levá-lo para o apartamento moderno onde viviam, cheio de escadas, vidros e uma rotina intensa. No fundo, a ideia de ter o sogro, com seus modos simples, circulando pelo mesmo espaço dos colegas de trabalho e amigos sofisticados, a incomodava profundamente. João ouviu a proposta com um silêncio pesado. O filho explicou que seria melhor para ele, que ali teria mais cuidados, mais segurança, que seria temporário até se recuperar. O velho tentou acreditar. Pensou que talvez fosse egoísmo querer continuar sozinho em casa, dando trabalho a todos. A palavra asilos lhe trazia memórias tristes, mas o filho repetia que aquele era diferente, que era quase como um hotel. Então, juntando as poucas roupas preferidas, algumas fotografias e a lembrança viva da voz da esposa, dizendo para ele confiar no menino, João entrou no carro na manhã em que seria levado ao novo lugar. A chegada ao asilo de luxo foi estranha. Tudo era bonito demais, organizado demais, perfumado demais. As paredes brancas, os quadros abstratos, os sofás modernos faziam João se sentir ainda mais deslocado. Enquanto uma funcionária sorridente mostrava os ambientes para Ricardo e Paula, explicando sobre os horários, as regras, as taxas, João olhava ao redor, procurando outro tipo de coisa. Um rádio velho tocando música, uma cadeira de balanço, um varal no quintal. Não encontrou nada disso. O quarto que lhe foi destinado era bem equipado, com TV grande, cama confortável, banheiro adaptado. Mas para ele, parecia um quarto de hotel, no qual você sabe que logo vai embora. Só que, naquele caso, ele não tinha data para sair. Nos primeiros dias, João tentou se adaptar. Assistia televisão, caminhava um pouco pelo corredor com a ajuda de uma bengala, fazia esforço para conversar com alguns idosos. Mas a maioria não tinha disposição. Alguns estavam muito doentes, outros tinham a mente longe. A equipe fazia o que podia dentro do protocolo, mas o olhar apressado de muitas pessoas denunciava a rotina cansativa. João sentia falta de alguém que sentasse ao lado sem olhar o relógio, falta do cheiro de café passado na cozinha de casa, falta de ouvir vizinhos conversando no portão. Foi nesse contexto que Ana se aproximou de verdade. Ela trabalhava naquele asilo havia alguns meses, vinda de um bairro simples da periferia. Tinha 2 filhos pequenos para criar, uma mãe idosa em casa, e conhecia bem o peso da responsabilidade. Seu jeito, porém, era sereno. Falava baixo, ouvia muito. Carregava nos olhos uma mistura de cansaço e doçura. Ao notar a insistência de João em esperar o filho na porta de vidro, sempre na mesma tarde da semana, começou a prestar atenção especial àquele velhinho de mãos trêmulas. Ela se apresentava, chamando-o pelo nome completo, tratando-o com respeito. Aos poucos, João começou a contar um pouco de sua história a ela. Disse que havia sido pedreiro, que construíra muitas casas, inclusive parte do bairro onde o filho crescera. Falou do orgulho que sentia ao ver o filho formado, bem-sucedido, dono de empresa. Comentou sobre a neta, Clara, dizendo que a menina era a alegria da vida dele. Os olhos se enchiam de brilho toda vez que pronunciava o nome da neta, como se, ao dizer o nome, ele pudesse trazê-la para perto por alguns segundos. Ana observava como, ao falar da nora, o tom de João mudava um pouco. Não havia crítica aberta, mas uma certa hesitação nas palavras. Ele dizia que Paula era muito ocupada, uma médica importante, uma mulher de muitos compromissos. Comentava que ela tinha crescido em outro ambiente, que talvez não entendesse direito o jeito simples dele. Em algumas frases soltas escapavam detalhes. A forma como ela arrumava a filha antes de ir à casa do avô, pedindo que Clara não se sujasse, ou como corrigia o jeito de João segurar o talher numa festa, como se isso fosse motivo de vergonha. Com o tempo,
Ana percebeu que o que mantinha João de pé naquele lugar não era a cama confortável nem os remédios caros, e sim a esperança de ver a neta. Ele contava que, antigamente, Clara gostava de dormir em sua casa, que eles faziam pipoca em panela velha, assistiam televisão abraçados, lembrava da risada dela quando ele contava causos de obra, histórias de quando caiu de um andaime, de quando quase perdeu a hora porque ficou conversando. Essas memórias funcionavam como um cobertor invisível que o aquecia quando a noite no asilo parecia longa demais. Ana começou a reservar alguns minutos a mais, sempre que possível, para ficar com João. Às vezes, sentava-se ao lado dele no jardim interno, mesmo que fosse por poucos minutos, e perguntava mais sobre a vida dele. Outras vezes, quando o trabalho apertava, apenas passava e colocava a mão sobre o ombro dele, perguntando se já tinha tomado água, se estava precisando de algo. Pequenos gestos que para muitos pareceriam insignificantes, mas que para João faziam toda a diferença. Ele sentia que, ao menos ali, alguém o via como pessoa, e não apenas como mais um nome na prancheta. Um dia, enquanto arrumava o criado mudo ao lado da cama de João, Ana encontrou uma cartinha dobrada com cuidado, escrita em letra tremida. Era uma carta para o filho. Nela, João agradecia por tudo o que o filho tinha feito, pedia desculpas se, em algum momento, tinha sido peso ou motivo de vergonha, e dizia que, se pudesse escolher, preferia terminar os dias em casa, ouvindo o barulho da rua, o latido dos cachorros dos vizinhos. Mas, se isso não fosse possível, dizia que entenderia, porque sabia que o filho tinha responsabilidades. No fim, pedia que, pelo menos, Clara não o esquecesse. A carta estava sem envelope, sem nome, como se o velho ainda não tivesse tido coragem de entregá-la. Ana dobrou a carta novamente com cuidado, deixando exatamente onde estava. Ficou com aquilo na mente por dias. Pensava na própria mãe, que ficava sozinha em casa enquanto ela trabalhava, e em como doía imaginar a mãe em um lugar frio, mesmo que bonito. Pensava também nos limites do seu trabalho. Até onde poderia ir por aqueles idosos, sem desrespeitar regras, nem se meter demais na vida das famílias? O coração dela, porém, era maior do que qualquer regulamento impresso em papel. Algumas semanas depois, em uma tarde ainda mais chuvosa do que aquela primeira, algo diferente aconteceu. Enquanto João esperava na porta de vidro, com a mesma teimosia de sempre, uma figura familiar surgiu do outro lado do portão. Era Clara, agora adolescente, com o cabelo preso num rabo de cavalo apressado, mochila nas costas, o uniforme da escola um pouco amarrotado. O coração de João quase saiu pela boca. As mãos dele, já trêmulas por natureza, passaram a tremer ainda mais. Ele tentou se levantar sozinho, sem sucesso, mas logo uma funcionária o ajudou. Clara entrou. Olhou ao redor com uma mistura de curiosidade e desconforto. Sentia o cheiro de limpeza, via os móveis impecáveis, mas nada daquilo a acalmava. Seu foco era encontrar o avô. Quando o viu, sentiu um nó na garganta. Ele parecia menor, mais frágil, com o rosto ainda mais enrugado do que lembrava. Ao se aproximar, as lágrimas encheram seus olhos sem que ela conseguisse controlar. João, por sua vez, tentava sorrir, tentando esconder o choque com o crescimento rápido da neta. E, ao mesmo tempo, a dor por estar vendo-a ali, naquele contexto. Eles se abraçaram com força, ignorando por alguns instantes o ambiente ao redor. João sentiu, naquele abraço, o tipo de calor que nenhum cobertor fornecia. No meio do abraço, Clara murmurou que sentia saudade, que não entendia por que tinham deixado de ir tanto à casa dele, que a vida estava corrida, mas que aquilo não justificava tudo. Ela contou que brigara em casa para conseguir aquela visita, que a mãe não queria, que o pai ficava em silêncio, olhando para o celular. João ouviu sem julgar, apenas acariciando os cabelos da neta, como quem quer pedir desculpas por algo que não fez. Ana observava a cena de longe, com os olhos marejados. Sentia que presenciava algo sagrado, uma espécie de reencontro que não poderia ter sido adiado tanto. Ela sabia, porém, que aquela visita não seria bem recebida pela família, principalmente por Paula. Mesmo assim, decidiu ficar por perto,
caso fosse preciso intervir de alguma forma. Clara puxou o avô para sentar numa poltrona perto da janela. Começou a mostrar fotos no celular. Recordou episódios antigos. João ria com um riso que fazia tempo que ninguém via por ali. Os outros idosos, discretamente, também olhavam como se aquele momento trouxesse uma esperança silenciosa ao corredor. Quando o horário de visitas estava quase terminando, Clara viu uma chamada insistente da mãe no celular. Respirou fundo, atendeu e ouviu a voz alterada do outro lado, perguntando onde ela estava. A garota respondeu que estava com o avô, que não aguentava mais sentir saudade e fingir que aquilo era normal. Disse que estava tudo bem, que o lugar era limpo, mas que não era casa, que o avô parecia triste. João, mesmo sem ouvir todas as palavras, entendia pelo tom da neta que a conversa estaria longe de ser pacífica. Ele abaixou os olhos, envergonhado, e, ao mesmo tempo, grato pelo amor da menina. A partir daquela visita, um pequeno fio de esperança se reacendeu no coração de João. Clara passou a insistir mais em casa, para voltar ao asilo. Dizia que era importante para ela, que o avô sempre fez parte de sua história. Paula, porém, reagia com irritação. Dizia que aquele lugar era o melhor que poderiam oferecer, que o avô estava bem cuidado, que a menina estava se deixando levar por sentimentalismos. Comentava que gente mais velha, às vezes, fazia chantagem emocional e que não era justo com os pais. Ricardo, dividido, permanecia muitas vezes em silêncio, tentando conciliar tudo e acabando sem tomar posição clara. Um dia, Paula foi ao asilo com o marido para uma reunião com a direção. Alegou que alguns funcionários estavam passando dos limites, incentivando contato demais fora do horário, permitindo visitas desautorizadas. Falou em quebra de regras, em necessidade de disciplina. Sem citar diretamente o nome de Ana, descreveu atitudes que deixavam claro de quem se tratava. O diretor, preocupado em manter a clientela de alto padrão, prometeu tomar providências. Disse que orientaria a equipe, que não queria problemas com famílias. Ana foi chamada na sala da coordenação. Ouviu um discurso sobre profissionalismo, limites, sobre a importância de não se envolver demais com os internos e suas famílias. Explicaram que pacientes como João tinham família presente e que qualquer contato extra deveria ser autorizado. Ela tentou argumentar que o velho precisava daquela aproximação, que isso fazia bem para o emocional dele, que estudos mostravam o impacto da afetividade na saúde. Mas sua voz humilde soava fraca diante das palavras firmes e dos termos técnicos usados pela coordenação. Depois daquela conversa, Ana foi remanejada para outro setor do asilo, mais distante dos quartos onde ficavam os pacientes mais independentes. Passou a cuidar de idosos em estado mais grave, muitos acamados em outra ala. A justificativa oficial era simples: necessidade de reorganizar a equipe. Na prática, era uma forma de afastá-la de João sem demissão imediata. Quando ela foi até o quarto dele para se despedir, explicou com olhos cheios de lágrimas contidas que ficaria em outra área, que talvez o visse menos, mas que estaria sempre torcendo por ele. João sentiu o chão sumir por um instante. Nos dias que se seguiram, a mudança foi visível. Sem Ana por perto, sem as palavras de carinho e as conversas no jardim, João foi se fechando em si mesmo. Voltou a passar mais tempo deitado, recusava parte dos alimentos, demonstrava pouco interesse nas atividades propostas. Os funcionários percebiam a diferença, mas a rotina acelerada não lhes permitia investir muito tempo em cada caso. O médico responsável anotou em sua ficha sinais de possível depressão, ajustou medicação, recomendou acompanhamento psicológico, que na prática se resumia a algumas visitas rápidas de uma profissional sobrecarregada. Clara percebeu a mudança no avô em sua última visita autorizada. Ele parecia mais apagado, o olhar perdido, os ombros caídos, falava menos. Quando ela comentou sobre ir vê-lo no domingo seguinte, ele apenas respondeu que, se Deus permitisse, estaria lá, mas o tom não tinha a mesma esperança de antes. De volta para casa, Clara chorou trancada no quarto. Sentia que algo muito errado estava acontecendo, mas as palavras dos pais, cheias de justificativas sobre segurança, saúde e responsabilidade, confundiam sua mente jovem. Enquanto isso,
A vida de Ricardo seguiu com a mesma correria de sempre, mas com um peso crescente no peito. Ele percebia, em momentos de silêncio, que algo importante estava se perdendo pelo caminho. Lembrava do pai jovem, carregando sacos de cimento nas costas, indo às reuniões da escola, exausto, mas presente. Pensava em como, ao longo dos anos, aceitara cada pequena distância entre eles, sempre com a desculpa da falta de tempo. Agora, via o pai num asilo, com pessoas estranhas, e não conseguia decidir se aquilo era cuidado ou covardia. Paula, por sua vez, também sentia incômodo, embora tentasse esconder. Em alguns momentos mais silenciosos, longe do olhar de todos, lembrava do próprio avô, que morrera em casa, cercado pelos filhos e netos, numa casa simples do interior. Sentia um aperto ao se recordar, mas logo espantava o pensamento. Dizia a si mesma que o mundo tinha mudado, que as coisas eram diferentes agora, que não era possível cuidar de idosos em casa com a rotina moderna. Fazia esse discurso para se proteger da culpa que, teimosa, insistia em aparecer. A queda veio em uma noite fria de inverno. João, que já vinha se alimentando mal e passando por noites de sono fragmentado, começou a apresentar febre alta e tosse forte. Uma cuidadora noturna percebeu que ele respirava com dificuldade, que o corpo estava quente, suado. Chamada com urgência, a enfermeira aferiu sinais vitais, viu que não estavam bons, comunicou o médico de plantão por telefone. O protocolo indicava encaminhamento ao hospital, mas havia toda uma burocracia de contato com a família responsável, autorização, transporte. As tentativas de ligação para Ricardo naquela noite caíram na caixa postal. Ele estava em viagem a trabalho, participando de um evento importante, com o celular no silencioso. Paula encontrava-se em plantão longo no hospital particular onde trabalhava, sem acesso fácil ao telefone, envolvida em um procedimento delicado. Clara dormia em casa, sem saber de nada, o celular carregando na escrivaninha. No asilo, a equipe se via diante de um dilema: esperar contato da família ou agir com autonomia. Foi então que uma das cuidadoras, que tinha amizade com Ana e sabia da ligação especial dela com João, decidiu mandar uma mensagem para a colega, mesmo ciente de que isso poderia ser visto como quebra de regra. Escreveu que o 208 estava muito mal, com febre alta, e que ninguém da família atendia. Ana, que àquela altura estava em casa, preparando a lancheira dos filhos para o dia seguinte, parou tudo ao ler a mensagem. Sentiu o coração disparar, como se alguém tivesse apertado um botão dentro do peito dela. Ela deixou as coisas pela metade, pediu ajuda à mãe para cuidar das crianças e saiu apressada. Chegando ao asilo, quase na madrugada, encontrou João ofegante, com os lábios meio arroxeados, olhos semicerrados. Não conseguiu esconder a indignação ao perceber que ainda discutiam questões burocráticas enquanto o estado dele se agravava. Com voz firme, disse que assumiria a responsabilidade, que o importante era salvar a vida daquele homem. Sugeriu que o levassem imediatamente ao hospital público da região, que tinha pronto atendimento. Depois de algum debate tenso, o diretor autorizou o encaminhamento, mais por medo de um desfecho grave ali dentro do que por compaixão. João foi colocado em uma maca, coberto com um cobertor, embarcado em uma ambulância. Ana pediu para ir junto. No trajeto até o hospital, segurou a mão dele sussurrando palavras de conforto, lembrando que ele tinha uma neta que o amava, um filho que, apesar de perdido em suas próprias confusões, ainda podia voltar atrás. O velho, mesmo febril, apertou de leve os dedos dela como quem tentasse agradecer. No hospital, a correria da emergência contrastava com o silêncio frio do asilo. Médicos e enfermeiros, embora também sobrecarregados, se mobilizaram rapidamente. Exames foram feitos, oxigênio foi instalado, medicações foram dadas. O diagnóstico apontou uma pneumonia grave, agravada pela fragilidade física e possivelmente por um quadro de depressão. Um dos médicos, ao ler a ficha de João, percebeu que ele havia trabalhado anos atrás na construção de uma das alas reformadas daquele mesmo hospital. Reconheceu o nome de uma antiga placa de homenagem que, hoje em dia, pouca gente reparava. Ana ouviu atentamente as explicações médicas,
Tentou fazer perguntas simples, querendo entender o risco real que João corria. Foi informada de que o quadro era delicado, que as próximas horas seriam decisivas. Ao mesmo tempo, insistiu para que ligassem novamente para a família, mas agora, com a força do nome do hospital, com mais seriedade. Pediu também permissão para ficar por perto, mesmo que não pudesse entrar o tempo todo no quarto. O médico, sensibilizado com a dedicação dela, permitiu que permanecesse na sala de espera, desde que não atrapalhasse a rotina. De madrugada, o telefone de Ricardo finalmente vibrou com insistência. Ao ver a série de chamadas perdidas do asilo e a mensagem do hospital, o coração dele gelou. De repente, as palestras e os contatos importantes que buscava naquele evento pareceram completamente irrelevantes. Com as mãos trêmulas, ligou de volta. Ouviu um resumo rápido da situação e sentiu uma culpa esmagadora levar seu peito. Em seguida, falou com Paula, que, exausta do plantão, já estava em casa descansando. Ao saber do estado do sogro, ela despertou de imediato, lembrando-se de todos os discursos que fizera recentemente sobre cuidado, segurança, responsabilidade. No início da manhã, Ricardo e Paula chegaram ao hospital quase ao mesmo tempo, vindos de lugares diferentes, mas com a mesma expressão de preocupação estampada no rosto. Encontraram Ana na sala de espera, com os olhos vermelhos e o corpo visivelmente cansado. Ela explicou que tinha acompanhado tudo, que não conseguia simplesmente ficar em casa enquanto o Sr. João lutava para respirar. Contou como a situação se desenrolou no asilo, como houve demora, como ela decidiu assumir riscos para transferi-lo. Ricardo ouviu aquilo com atenção, sentindo cada palavra como um soco. Agradeceu, com voz embargada, por Ana ter ido além do que seria sua obrigação profissional. Paula, ainda sob o impacto da cena, teve que enfrentar também o espelho interno de suas próprias atitudes. Viu diante de si não apenas uma cuidadora simples, mas uma mulher que, contra todas as barreiras, colocou a vida de um idoso acima do medo de perder o emprego, acima do conforto pessoal. O contraste entre essa postura e a própria rigidez dela nos últimos tempos ficou evidente. Pouco depois, um médico veio falar com os três. Explicou que João estava em estado grave, mas estável, que reagira às primeiras medicações, porém exigiria cuidados intensivos e vigilância. Salientou que a fragilidade emocional do paciente, somada à sensação de abandono, podia ter contribuído para a queda da imunidade. Aquelas palavras, ditas com naturalidade clínica, atingiram Ricardo e Paula em cheio. Eram como um diagnóstico não apenas de saúde física, mas da relação deles com o pai. Enquanto esperavam notícias, Ana se levantou e disse que deixaria a família sozinha, que seu papel ali já tinha sido cumprido, mas que continuaria rezando. Ricardo, no entanto, pediu que ela ficasse pelo menos mais um pouco. Disse que o pai sempre falava dela como alguém especial, que talvez fosse bom para ele saber que ela estava por perto. Ana, surpresa, concordou, mas manteve uma postura discreta, sentando-se em uma cadeira mais afastada, com as mãos entrelaçadas sobre o colo. Quando finalmente foi permitido que alguém entrasse para ver João, o médico autorizou apenas 2 pessoas. Ricardo, com o coração apertado, decidiu entrar primeiro, levando consigo Ana. Achei que ela podia ajudar a acalmar o paciente, justificou para Paula, que apesar de um lampejo de ciúme e orgulho ferido, aceitou, percebendo que aquele momento não era sobre ela. Dentro do quarto, as máquinas emitiam sons regulares, o oxigênio ajudava João a respirar, e o ambiente, embora simples, parecia carregar um peso enorme de decisões passadas. Ricardo se aproximou da cama com passos hesitantes. Viu o pai deitado, com o rosto mais pálido do que lembrava, tubos e fios ligados ao corpo. A imagem contrastava violentamente com a memória do homem forte que carregava sacos de cimento nos ombros. Sentiu lágrimas que há muito não deixava cair e escorrerem, silenciosas. Ana tocou delicadamente o braço de João e falou, em tom suave, que o filho estava ali, que ele não estava sozinho. Disse que Clara também queria muito vê-lo, que a família toda estava mobilizada. João abriu os olhos devagar.
O olhar demorou alguns segundos para focalizar as figuras à sua frente, como se ele estivesse voltando de um lugar muito distante. Quando reconheceu Ricardo, um brilho confuso surgiu em seus olhos. Parecia não ter certeza se aquilo era sonho ou realidade. O filho, com a voz embargada, começou a falar, tentando organizar palavras que pareciam pequenas demais para o peso do que sentia. Pediu desculpas por não ter estado mais presente, por ter acreditado que dinheiro e estrutura bastariam para compensar a ausência. Admitiu com dificuldade que tinha sido covarde ao deixar o pai num lugar onde ele se sentia sozinho. Ana observava em silêncio com o coração apertado. Viu quando João, mesmo com a respiração cansada, moveu a mão na direção de Ricardo, num gesto claro de perdão. Não eram necessárias muitas palavras ali. O simples contato daquela mão envelhecida com a mão do filho carregava uma mensagem profunda. O velho parecia querer dizer que o amor de pai não conta as falhas uma a uma, não faz lista de erros, apenas se alegra quando o filho volta. No canto do quarto, uma cadeira vazia parecia guardar espaço para Clara, que ainda não sabia que em breve faria parte daquela cena. Do lado de fora, Paula aguardava, sentindo um turbilhão de emoções. Quando sua vez de entrar chegou, o médico sugeriu que fosse acompanhada, se quisesse. Ela decidiu entrar com Ana, num movimento que surpreendeu a própria cuidadora. Dentro do quarto, Paula ficou alguns segundos imóvel, encarando o sogro. Viu ali, não apenas um paciente, mas o pai do marido, o avô de sua filha, um homem que, por caminhos tortos, ela tinha ajudado a deixar sozinho. Aproximou-se, pegou com cuidado a outra mão de João e começou a falar, numa mistura de voz firme e trêmula. Ela reconheceu que havia se deixado levar pelo orgulho, pela preocupação com a imagem social, pela ideia de que velhice era algo que podia ser terceirizado. Confessou que, muitas vezes, teve vergonha da simplicidade dele, que tentou empurrá-lo para longe do centro da vida deles. Disse que, como médica, sempre falou em humanização do cuidado, mas que, como nora, falhara na prática. Aquela confissão feita ali diante da fragilidade do sogro e com Ana como testemunha silenciosa, parecia abrir uma fresta para algo novo. Nos dias que se seguiram, João continuou internado, oscilando entre melhoras e recaídas. Clara, ao saber da verdade, foi ao hospital, insistindo com os pais até conseguir autorização. Quando entrou no quarto e viu o avô ligado a aparelhos, sentiu uma dor profunda, misturada à raiva de não ter conseguido impedir tudo aquilo antes. Abraçou-o com cuidado, falou ao ouvido dele, prometendo que, se ele melhorasse, ela faria de tudo para mudar a forma como as coisas eram em casa. João, com o pouco de força que tinha, apertou a mão dela, como quem aceita um pacto silencioso. A presença constante da família ao redor, o clima de arrependimento sincero e as orações de Ana e de tantos outros começaram pouco a pouco a produzir efeito não apenas no coração de todos, mas também no corpo de João. Os exames começaram a mostrar discreta melhora. A febre foi cedendo. O padrão respiratório foi se estabilizando. O médico pragmático falava em resposta ao tratamento e em fatores clínicos, mas Ana gostava de pensar também no peso do cuidado, do afeto, do perdão naquele processo de recuperação. Algumas semanas depois, João recebeu alta, ainda frágil, com recomendações rígidas de cuidados, mas vivo e, de certa forma, renovado. Veio então a grande decisão. Para onde ele iria? Voltar ao asilo parecia impensável, tanto para ele quanto para a família. Mantê-lo sozinho em casa era inviável. Levar o sogro para o apartamento moderno exigiria mudanças estruturais e emocionais que Paula não se sentia pronta para enfrentar. Foi então que um pensamento antigo de João, expresso naquela carta que Ana havia lido e guardado em silêncio, veio à tona de forma prática. Ricardo propôs que reformassem a antiga casa do pai, aquela mesma que João construíra com as próprias mãos, para transformá-la em um lugar adequado, seguro, acessível, onde ele pudesse morar com dignidade. Paula, após pensar, sugeriu que fossem além, que parte da casa fosse adaptada para receber, ao menos uma vez por semana, outros idosos da vizinhança
criando um espaço de convivência e apoio, uma espécie de ponto de encontro intergeracional. Clara, empolgada, se ofereceu para ajudar com as redes sociais, convidar amigos, organizar atividades. Ana foi convidada para ser cuidadora oficial de João, com carteira assinada, salário justo, horário definido e, mais do que tudo, respeito. No começo, ela achou que não fosse verdade. Desconfiou, temendo que fosse apenas uma solução temporária. Mas, ao ver a sinceridade nos olhos de Ricardo e Paula, decidiu aceitar. Levou consigo toda a experiência que tinha, mas, principalmente, o amor que nutria pelos idosos e pela história daquele homem em particular. A casa de João passou por uma transformação bonita, sem perder sua essência. As paredes ganharam pintura nova, o banheiro foi adaptado com barras de apoio. O quintal recebeu bancos confortáveis. Na cozinha, o fogão antigo continuava lá, como símbolo de tempos passados, mas agora ao lado de alguns equipamentos mais modernos. No quintal, uma árvore frutífera plantada por João anos atrás continuava firme, oferecendo sombra e frutos. Era como se a natureza também fizesse parte daquele processo de renovação. A casa começou a ser chamada carinhosamente de Casa Entre Gerações. Com o tempo, a Casa Entre Gerações deixou de ser apenas o lar de João, para se tornar um ponto de apoio para outros idosos da região. Uma vez por semana, um grupo se reunia ali para conversar, tomar café, ouvir música antiga, contar histórias. Alguns vinham de lares parecidos com o de João, outros de situações ainda mais difíceis, marcadas por abandono e solidão. Ana organizava tudo com cuidado, fazia listas, administrava horários, sem perder o olhar atento para os detalhes que realmente importavam. Paula, usando sua formação médica, começou a oferecer de forma voluntária orientações básicas de saúde para os idosos que apareciam. Media a pressão, explicava sobre remédios, falava sobre prevenção de quedas, sempre em linguagem simples. Aos poucos, foi se tornando conhecida no bairro não apenas como a médica do hospital particular, mas como alguém que se importava com os velhos de verdade. Sentia a cada encontro uma parte da culpa antiga sendo transformada em atitude concreta, em reparação, ainda que parcial. Ricardo, por sua vez, ajustou sua rotina para estar mais presente. Aprendeu a equilibrar compromissos profissionais com visitas regulares ao pai. Levava às reuniões da Casa Entre Gerações alguns amigos empreendedores, que ajudaram com doações, cadeiras, ventiladores, alimentos. Em suas conversas de negócios, passou a falar, com orgulho, do projeto que mantinha com a família, como se aquilo fosse parte essencial de seu sucesso e não uma atividade paralela. Notava com surpresa que essas histórias comoviam mais pessoas do que qualquer gráfico de crescimento de empresa. Clara se tornou ponte entre os mais jovens e os idosos. Organizou, junto com colegas da escola, apresentações de música, rodas de leitura, pequenas oficinas de tecnologia, onde ensinava os mais velhos a mandar mensagens pelo celular, a fazer videochamadas. Os olhos dos idosos brilhavam quando conseguiam falar com um parente distante ou ver o rosto de um neto que morava em outra cidade. João, sentado em sua cadeira preferida no quintal, assistia a tudo com orgulho e gratidão. Um ano depois do episódio da internação, a Casa Entre Gerações já era um ponto conhecido no bairro. Vizinhos falavam da transformação daquela família, da humildade com que Ricardo, Paula e Clara passaram a tratar todos, independentemente de classe social. Ana era vista como alma do lugar, sempre presente, articulando as atividades com calma e firmeza. João, embora fisicamente mais frágil, exalava uma paz que, tempos atrás, parecia impossível. Seu rosto enrugado agora guardava sorrisos mais frequentes, e seus olhos, antes apagados pelo sentimento de abandono, haviam recuperado um brilho sereno. Numa tarde de sol ameno, enquanto um grupo de idosos jogava dominó sob a sombra da árvore do quintal, uma senhora recém-chegada olhou em volta, emocionada. Disse que achava que ia terminar a vida esquecida, mas que ali se sentia em casa. Comentou que para ela, família era isso, gente que cuida, que escuta, que se importa. João ouviu de longe, sorriu discretamente e fechou os olhos por um instante como quem agradece em silêncio.
Lembrou da esposa. Imaginou como ela ficaria feliz ao ver aquele quintal cheio de risadas, cadeiras espalhadas, gente de todas as idades dividindo café, bolo simples e lembranças. Pensou que talvez aquele tivesse sido, sem que ele percebesse, o sonho escondido nos dias em que chegava em casa coberto de pó de cimento e dizia para ela que tudo valeria a pena. Sentiu um calor no peito, uma paz diferente daquela resignação triste de antes. Era como se, finalmente, a vida estivesse devolvendo parte do que lhe fora tirado pelo tempo, pela distância e pelas decisões apressadas dos outros. Nessa mesma tarde, Ana caminhava entre as mesas verificando se todos tinham água fresca, se ninguém ficava sozinho num canto, se as cadeiras estavam firmes. O rosto mostrava sinais de cansaço, pequenas olheiras, mas os olhos brilhavam. De vez em quando ela parava ao lado de João, ajeitava um travesseiro nas costas dele, perguntava se estava confortável. Entre um cuidado e outro, lembrava do dia em que o encontrara febril no asilo, da corrida de madrugada até o hospital, do medo de perdê-lo ali, antes que qualquer reconciliação fosse possível. Comparando aquele cenário com a imagem atual do quintal, sentia que tudo tinha valido a pena, incluindo as broncas e as ameaças veladas que recebera no emprego anterior. Em certo momento, Clara surgiu pelo portão trazendo uma bandeja com copos de plástico e garrafinhas de suco que havia conseguido com uma doação da escola. O cabelo dela agora estava um pouco mais comprido, preso em um rabo de cavalo desajeitado, e o rosto mostrava o misto de adolescência e responsabilidade. Ela cumprimentou cada idoso com um sorriso, chamando alguns pelo nome, fazendo brincadeiras leves. Sabia que, muitas vezes, aquilo era a única visita que alguns deles recebiam na semana. Essa consciência fazia com que se esforçasse ainda mais para demonstrar carinho. Clara se aproximou do avô, colocou a bandeja sobre a mesa e sentou-se ao lado dele, encostando a cabeça no ombro dele com cuidado para não machucar. Falou em tom afetuoso sobre o trabalho da escola em que precisava contar uma história de vida marcante. Explicou que escolhera falar sobre ele e sobre a casa entre gerações, porque achava que o mundo precisava ouvir sobre como uma grande dor tinha virado algo bonito. Comentou que a professora se emocionara quando ela contou um resumo da história na sala, e que alguns colegas tinham perguntado se podiam visitar o lugar um dia. João, ouvindo tudo isso, sentiu um misto de surpresa e orgulho. Nunca imaginara que um dia seria tema de trabalho escolar, muito menos por um motivo tão nobre. Sempre achara que suas conquistas se limitavam às casas levantadas na marreta e ao diploma do filho. Agora percebia que existia outro tipo de legado, feito de exemplos, de escolhas que podiam ser dolorosas no começo, mas que, com o tempo, se revelavam sementes plantadas em terra boa. Ao olhar para Clara, via não apenas a neta amorosa, mas uma jovem aprendendo desde cedo que velhos não são peso, são fonte. Ricardo chegou em seguida, carregando 2 sacolas com pães e frutas. Estava sem terno, vestindo uma camisa simples e calça jeans, algo que se tornara mais comum para ele nos últimos meses. Tinha o rosto ainda marcado pela correria do trabalho, mas a expressão era bem diferente daquela de um ano atrás. Havia uma leveza nova em seu sorriso e uma firmeza mais saudável em seu olhar, como se tivesse encontrado, enfim, um equilíbrio entre o mundo corporativo e a vida real. Aproximou-se do pai, beijou-lhe a testa, perguntou como estava, explicou que tinha conseguido mais parceiros para ajudar com as despesas da casa. Enquanto isso, Paula chegava um pouco mais atrás carregando uma mochila com alguns aparelhos simples de pressão e glicemia. Já estava habituada à rotina daqueles encontros e, muitas vezes, organizava pequenas rodas de conversa sobre saúde, adaptando sua linguagem para que todos entendessem. No início, sentia certo estranhamento ao se ver naquele ambiente despojado, mas aos poucos passou a se sentir mais à vontade ali do que em muitos corredores frios de hospital. Descobriu com surpresa que ouvir as histórias de pacientes fora do ambiente formal também a tornava uma profissional melhor. Naquele dia específico, Paulo, um senhor magro de bengala que havia chegado à casa entre gerações há poucas semanas, contou a todos que quase fora parar em um asilo distante.
Disse que os filhos estavam convencidos de que essa era a única saída, até que ouviram falar do projeto em uma conversa de bar. Depois de uma visita, decidiram reorganizar a própria rotina para mantê-lo em casa e trazê-lo apenas às reuniões semanais. Ele explicou que, se não tivesse encontrado aquele lugar, provavelmente estaria deitado em uma cama desconhecida, olhando para um teto branco e sentindo-se esquecido. As palavras daquele idoso mexeram particularmente com Ricardo e Paula. Era impossível não perceber o paralelo entre a história dele e a de João. Eles se entreolharam em silêncio, lembrando do que quase haviam perdido. Cada novo caso que chegava até ali funcionava como um lembrete vivo do erro que cometeram e da segunda chance que haviam recebido. Paula tinha a sensação de que Deus, ou algum tipo de destino maior, estava usando aquela casa para lhes ensinar uma lição que talvez nunca tivesse sido aprendida de outra forma. Em um fim de tarde chuvoso, semelhante àquele em que João fora levado pela primeira vez ao asilo, Ana decidiu abrir o velho baú de madeira que ficava no quarto dele. Estava ajudando Clara a organizar fotografias antigas para o trabalho da escola e resolveu aproveitar para separar documentos e objetos sem uso. Entre roupas dobradas, cadernos antigos e pequenas lembranças, encontrou novamente a carta que um dia lera às escondidas, ainda no asilo. O papel estava mais amarelado, a letra tremida parecia ainda mais frágil. Ana segurou a carta por alguns instantes, lembrando de como havia respeitado o silêncio de João todo aquele tempo, guardando o conteúdo daquelas linhas como um segredo sagrado. Agora, contudo, sentia que talvez aquele fosse o momento certo de trazer a carta à luz, não para acusar ninguém, mas para completar o círculo de compreensão e verdade. Chamou Ricardo e Paula com calma, pediu que sentassem na sala, explicou que havia encontrado algo escrito pelo pai antes de tudo mudar. Ricardo recebeu a carta com mãos trêmulas, como se segurasse algo muito mais pesado do que um simples pedaço de papel. Começou a ler em voz baixa, mas a emoção foi tomando conta e as palavras começaram a falhar. Paula se aproximou, colocou a mão no ombro do marido e continuou a leitura, dividindo com ele aquele peso. Nas linhas, João agradecia ao filho por tudo. Pedia desculpas se, em algum momento, tivesse sido motivo de vergonha, confessava o desejo simples de terminar os dias em casa, ouvindo os barulhos da rua, sentindo o cheiro de café na cozinha. Dizia, ainda, que se isso não fosse possível, entenderia, porque sabia que o filho tinha uma vida corrida. Só pedia, com insistência, que a neta não o esquecesse. As últimas frases falavam também da vontade de ver a casa cheia novamente, de gente entrando e saindo, de vizinhos tomando café, de crianças correndo. O velho descrevia, sem saber, algo muito parecido com o que a casa entre gerações se tornaria. Ricardo, ao perceber isso, sentiu o chão escapar por um instante. Entendeu que o pai, num momento de profunda solidão no asilo, já sonhava com algo que na época parecia impossível, e que agora, de alguma forma misteriosa, tinha se tornado realidade em frente aos olhos de todos. Paula, com lágrimas escorrendo sem pudor, aproximou-se da janela e olhou para o quintal. Viu João sentado na cadeira de sempre, Ana ajeitando uma manta nas pernas dele, Clara conversando animada com uma senhora de sorriso tímido. Ouviu de longe o som de risadas, o batuque improvisado de alguém batendo na mesa em ritmo de música antiga. Aquela carta, escrita em um contexto tão duro, parecia uma profecia que finalmente se cumpria. Sentiu uma mistura de dor e alívio. Dor por não ter compreendido antes, alívio por não ter sido tarde demais para reparar. Naquela noite, o clima na casa ficou mais silencioso, mas não pesado. Depois que todos foram dormir, Ricardo se aproximou do pai, que descansava no quarto, já de pijama, com uma luz fraca acesa no abajur. Sentou-se ao lado da cama, pegou a mão dele e contou que havia lido a carta. Explicou com voz entrecortada que não sabia da existência daquele texto, mas que sentia como se tivesse ouvido novamente a voz da mãe, pedindo que cuidasse bem do pai. Disse que reconhecia, de forma ainda mais profunda, o quanto tinha falhado, mas que se comprometia a honrar cada linha daquela carta dali em diante. João ouviu com atenção, sem interromper. O olhar dele,
já acostumado a observar mais do que falar, parecia mergulhar nas palavras do filho, como quem pesca ali uma verdade longa e finalmente aceita. Apertou a mão de Ricardo com a pouca força que tinha e balançou a cabeça em sinal de compreensão. Não precisava de discursos longos. O que importava era ver que o filho, aquele menino que um dia carregou no colo para atravessar uma rua cheia de barro, agora cruzava, com humildade, a rua interna do próprio orgulho para voltar até ele. Os meses seguintes foram marcados por pequenos avanços e inevitáveis limitações. A saúde de João, embora estabilizada, carregava as marcas da idade e de tudo o que havia passado. Alguns dias eram melhores, com ele caminhando pelo quintal com a ajuda de uma bengala, conversando animado, lembrando causos de obra. Em outros dias, sentia dores, cansava mais rápido, preferia ficar na cadeira, apenas observando o movimento ao redor. Em todos, porém, havia uma diferença fundamental em relação ao passado. Ele nunca mais se sentia sozinho. Ana estava sempre atenta, ajustando medicamentos, checando pressão, preparando chás. Ficava feliz em perceber que Ricardo e Paula não deixavam tudo nas costas dela. Ao contrário, se revezavam em tarefas, aprendiam com ela detalhes da rotina de João, perguntavam, ouviam suas opiniões. Essa postura de respeito fazia com que Ana sentisse que, além de cuidadora, era parte de algo maior, uma família ampliada. O salário justo também pesava, claro, mas o que mais a tocava era ser tratada como alguém cujo conhecimento tinha valor. Nesse mesmo período, a história da Casa Entre Gerações começou a atrair atenção fora do bairro. Uma pequena reportagem de televisão local foi feita sobre o projeto, mostrando cenas das rodas de conversa, das atividades entre jovens e idosos, da cozinha cheia de panela no fogo e risadas. A matéria exibia imagens de João sorrindo, de Ana organizando cadeiras, de Paula aferindo a pressão de um grupo de idosos, de Ricardo falando sobre a importância de valorizar quem veio antes. Clara aparecia explicando, com brilho nos olhos, que aquele lugar a ensinaram mais sobre vida do que muitos livros. Após a reportagem, algumas pessoas ligaram querendo saber como podiam ajudar. Uns ofereceram doações de alimentos e medicamentos, outros se dispuseram a dar palestras, aulas de música, oficinas de artesanato. Uma fisioterapeuta recém-formada se voluntariou para atender alguns idosos de graça, numa sala improvisada na antiga garagem. A casa, que um dia fora símbolo de simplicidade quase envergonhada, tornou-se referência de acolhimento na região. O que surgira de uma grande injustiça agora espalhava justiça restauradora por muitos cantos. Certo dia, de maneira inesperada, o diretor do antigo asilo de luxo apareceu na Casa Entre Gerações. Havia visto a reportagem e reconhecera o rosto de João na televisão. Movido por curiosidade, e talvez por algo que nem ele sabia nomear, decidiu visitar o lugar. Ao entrar, estranhou a ausência de portas de vidro perfeitas, de móveis caros, de perfumes sofisticados. Em vez disso, encontrou o cheiro de café coado na hora, som de rádio antigo tocando música, paredes com fotos coladas de improviso, cadeiras simples, mas sempre ocupadas por gente que conversava animada. Ana o reconheceu de imediato, mas o cumprimentou com educação. Ele percebeu que ali não havia rancor, apenas uma trajetória que seguir em outra direção. Foi apresentado a João, que o recebeu com cortesia, sem qualquer sinal de ressentimento. Ricardo aproveitou a oportunidade para conversar sobre o que havia aprendido. Explicou que entendia as dificuldades de um estabelecimento grande, cheio de regras, mas ressaltou que, sem vínculos afetivos reais, qualquer estrutura podia se transformar em lugar de solidão. O diretor ouviu com atenção e, ao ir embora, parecia menor do que quando chegou, porém mais humano. O tempo seguiu seu curso, levando consigo dias, semanas e meses. Em um inverno mais rigoroso, João ficou novamente mais frágil. As pernas tremiam mais, o fôlego encurtava com facilidade, as mãos demoravam a aquecer. A família e Ana redobraram os cuidados, ajustaram horários, reduziram as visitas externas, preservando o descanso dele. Mesmo assim, João insistia em, sempre que possível,
Passar alguns minutos por dia no quintal, nem que fosse apenas para sentir o ar frio no rosto e ouvir o barulho das folhas da árvore balançando ao vento. Numa dessas manhãs geladas, ele pediu a Ana que o ajudasse a sentar na cadeira bem de frente para o portão. Queria ver uma vez mais o movimento da rua, observar crianças indo para a escola, vizinhos carregando sacolas, cachorros atravessando correndo. Enquanto observava aquele mundo comum, sentiu uma alegria estranha, não eufórica, mas profunda. Tinha a sensação de que estava exatamente onde sempre quis estar. Em casa, cercado de vozes familiares, participando mesmo em silêncio da vida que corria lá fora. Nesse mesmo dia, à tarde, Clara chegou mais cedo da escola, trazendo uma medalha de um concurso de redação. Havia escrito sobre o avô e o aprendizado com os idosos da casa entre gerações. A redação falava de perdão, de recomeço, de como velhos não eram resto, mas raiz. Os jurados tinham ficado tocados com a maturidade do texto e lhe concederam o primeiro lugar. Ao contar isso a João, ela mostrou a medalha pendurada no pescoço, esperando ver aquele sorriso largo que tanto amava. Ele, contudo, sorriu de maneira diferente, mais mansa, como se carregasse ali uma despedida silenciosa. Nessa noite, já deitado, João chamou Ana com um gesto discreto. Pediu que ela se aproximasse e, com voz baixa, confiou a ela um recado. Disse que era grato por tudo o que ela tinha feito, que sabia que muitas decisões tomadas por ela haviam custado noites de sono, broncas, ameaças. Pediu que continuasse cuidando dos outros como cuidou dele, porque Deus sempre dava um jeito de olhar por quem se doava assim. Depois chamou Ricardo e Paula, pediu que entrassem um de cada vez, segurou as mãos de ambos com carinho. Com o filho, repetiu que se orgulhava de tudo o que ele tinha conquistado, mas que, principalmente, se orgulhava de vê-lo aprender a tempo que sucesso nenhum pagava o preço de um coração endurecido. Com a nora, falou que via nela uma mudança bonita, que admirava a forma como se dedicava agora não só aos pacientes, que pagavam caro por consultas, mas também àqueles que nada podiam oferecer em troca, além de gratidão. Por fim, chamou Clara, que entrou com os olhos já vermelhos como se pressentisse alguma coisa. Para a neta, João falou que ela era a prova viva de que não existia a idade certa para aprender a amar de verdade. Disse que, se ela continuasse a viver daquele jeito, olhando para os mais velhos com respeito, nunca estaria sozinha, mesmo em dias difíceis. Pediu que não abandonasse a casa entre gerações, mesmo quando a vida a levasse para outros caminhos. Clara chorava, mas segurava firme a mão dele, prometendo com a alma que honraria cada palavra. Na madrugada que se seguiu, enquanto a cidade dormia, João partiu em silêncio. O coração, cansado de tantas batalhas, parou de bater, mas deixou, em cada canto daquela casa, uma marca invisível. Ana percebeu logo que algo havia mudado no quarto, chamou Ricardo e Paula com delicadeza, deu a notícia com voz embargada. O choro que veio depois não era apenas de perda, mas também de gratidão. Eles sabiam que tinham tido a chance de se reconciliar, de reparar, ao menos em parte, a grande injustiça que cometeram no passado. O velório foi simples, como João certamente gostaria. Realizado na própria casa entre gerações, reuniu vizinhos, idosos atendidos pelo projeto, crianças, adolescentes, voluntários, antigos colegas de trabalho de Ricardo, médicos que conheciam Paula. Cada um tinha uma história para contar sobre aquele homem, de mãos marcadas pelo trabalho, que mesmo no fim da vida ainda arriscava um sorriso para qualquer um que se sentasse ao seu lado. Ana se manteve firme na maior parte do tempo, organizando tudo, mas vez ou outra se afastava para enxugar discretamente as lágrimas. Durante a despedida, Clara leu um trecho da redação premiada, adaptando algumas partes para aquele momento. As palavras sobre perdão e recomeço ecoaram pelo quintal, misturadas ao canto de alguns pássaros que pousavam nos galhos da árvore. Muitos dos presentes choraram, não apenas pela ausência que começavam a sentir, mas pelo impacto profundo da história daquele homem em suas próprias vidas. Ricardo, ao ouvir a neta, sentiu que aquele era o tipo de legado que nenhum patrimônio financeiro seria capaz de igualar. Depois de algum tempo,
com o luto se acomodando aos poucos no coração de cada um, a Casa Entre Gerações retomou suas atividades. Havia um vazio evidente na cadeira onde João costumava ficar, mas também havia uma decisão silenciosa de honrar o que ele tinha inspirado. Em um gesto simbólico, Ricardo e Paula mandaram colocar uma pequena placa na entrada da casa com o nome de João Batista e uma frase simples que resumia tudo. Ali começou um lugar onde ninguém envelhece sozinho. Clara, agora envolvida em planos para prestar vestibular, decidiu que queria seguir um caminho profissional que mantivesse viva a ligação com idosos. Pensou em psicologia, em serviço social, em gerontologia e estava decidindo aos poucos qual seria a melhor forma de servir. Sabia que qualquer que fosse o curso, a essência do que aprendera ali seria sua maior referência. Continuava ajudando na organização das atividades, trazendo colegas mais jovens para conhecer o projeto, mostrando que respeito aos mais velhos não é coisa de outra época. Ana, por sua vez, seguiu como coordenadora principal da Casa Entre Gerações, cargo que, de forma natural, assumira com o tempo. Com a experiência acumulada e o apoio de voluntários, começou a estruturar melhor processos, cadastrar famílias, criar parcerias com unidades de saúde e com escolas. Nunca deixou, porém, que a burocracia ocupasse o lugar da escuta. Sempre dizia que o documento mais importante ali era a história de cada pessoa. Não havia ficha que desse conta de tudo o que um olhar cansado podia revelar. Alguns anos depois, o projeto já funcionava quase como uma pequena instituição comunitária, ainda que mantivesse o clima de casa de família. Reuniões mensais traziam novidades. Cada idoso que chegava vinha com uma história diferente de dor, abandono ou simplesmente de medo da solidão. Em muitas delas, Ricardo se reconhecia, percebendo que seu erro com o pai não era caso isolado, mas parte de uma cultura maior de afastar o que envelhece da vista. Isso reforçava nele e em Paula a disposição de continuar lutando para que cada vez menos famílias repetissem esse caminho. Em uma dessas reuniões, uma senhora de olhar firme e cabelo completamente branco tomou a palavra. Contou que estava prestes a ser levada para um asilo longe da cidade, porque os filhos diziam que não tinham mais condições de cuidar dela. Ao ouvir falar da Casa Entre Gerações, pediu uma última tentativa. Depois de alguns encontros, conversas e ajustes na rotina familiar, os filhos decidiram mantê-la em casa, com apoio do grupo. Ela falou emocionada que se não fosse por aquele lugar talvez já estivesse deitada em uma cama desconhecida, olhando para o teto. Ao terminar, olhou para a placa com o nome de João na entrada e agradeceu por um homem que nem chegou a conhecer pessoalmente, mas que mudara o rumo de sua vida. Essa e outras histórias foram consolidando a certeza de que, apesar de todo o sofrimento vivido no passado, a dor de João não tinha sido em vão. A injustiça de tê-lo colocado em um asilo de luxo por vergonha e conveniência gerou como resposta um movimento de cuidado, de proximidade, de reconciliação que alcançava muito além daquela família. O legado dele não era apenas uma casa reformada, mas uma mudança de olhar sobre a velhice, sobre a responsabilidade de estar presente, sobre o verdadeiro significado de cuidar de quem cuidou um dia. Anos depois, quando Clara, já adulta, voltou a casa num fim de semana, trazendo amigos da faculdade, notou que, apesar de algumas mudanças físicas, a essência se mantinha. A árvore do quintal continuava lá, agora um pouco mais frondosa. O portão, que um dia simbolizara distância, era agora símbolo de acolhida. Ao levantar os olhos, viu novamente a placa com o nome do avô e a frase sobre não envelhecer sozinho. Sentiu um nó na garganta, mas também um sorriso se formando. Percebeu que, de certa forma, João continuava ali em cada abraço apertado, em cada mão enrugada segurada com carinho, em cada olhar resgatado da solidão. No fundo, a história daquela família tinha se tornado um lembrete vivo para todos que passavam por ali. Não existe luxo que compense o abandono, nem rotina tão cheia que justifique deixar um idoso à margem da própria história. Cuidar de quem envelhece é, antes de tudo, cuidar da própria humanidade. E como João, Ana, Ricardo, Paula e Clara aprenderam ao longo dos anos,
Família não é apenas laço de sangue ou sobrenome, é laço de presença. Família é quem fica quando o mundo quer afastar, é quem segura a mão trêmula e diz, com atitudes, que nunca é tarde para recomeçar. Assim, a dor de um idoso que um dia foi deixado num asilo por vergonha transformou-se, passo a passo, em uma corrente de cuidado e perdão. A casa entre gerações, nascida de um arrependimento, tornou-se lugar de recomeço para muitos. E para quem ali chegava cansado, desiludido ou com medo do futuro, bastava olhar para aquele quintal cheio de vida e lembrar da história de seu João para entender uma verdade simples e profunda. Amor de verdade não vê classe social, não marca hora e não deixa ninguém envelhecer sozinho.